Olá, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero te trazer uma mensagem bem breve, mas eu gostaria que a senhora, o senhor que está assistindo esse vídeo, ficasse até o final, porque é muito importante. Muitas pessoas estão há anos dentro da igreja, mas Deus não pode transformar a vida delas. E muitas pessoas culpam Deus, porque pessoas que chegam depois delas na igreja têm a vida transformada, mudada. Não falo de milagres, falo de vida transformada. E ela passa ano, entra ano, sai ano, continua do mesmo jeito. Em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, a Bíblia fala sobre uma mulher chamada Lídia. Que essa mulher, ela se encontrava com um grupo de outras mulheres num local de oração próximo ao rio. Agora eu quero que a senhora ou o senhor que está assistindo esse vídeo presta bem atenção nesse versículo. Atos 16, a partir do versículo 14. Lucas fala assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, ela temia a Deus, né? Ela se juntava com outras mulheres ali no local de oração, próximo ao rio. Escutava ali Paulo, Timóteo, Silas, Lucas, que estavam juntos ali. Ela estava escutando o que eles diziam sobre o reino dos céus, sobre o Senhor Jesus. Mas olha que interessante a continuação. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, Deus precisou abrir o coração para ela atender é dar importância, é obedecer as coisas que Paulo dizia. Vê que o Senhor, ou seja, Deus, ele precisou abrir o coração de Lídia para que ela atendesse, desse importância, desse atenção, obedecesse as coisas que Paulo dizia. Vê que muitas pessoas não conseguem ter a vida transformada. Entra ano, sai ano, a vida delas não é transformada por Deus por um motivo. O coração delas está fechado. São tementes a Deus, dão o dízimo, dão a oferta, estão na igreja com dor, sem dor, faça chuva, faça sol, no frio, no calor. Mas elas até ouvem. Elas escutam, na verdade, elas até escutam o que é pregado pelo servo de Deus lá na frente, dentro daquela igreja. Elas talvez até escutam um conselho de um familiar que também é temente a Deus, mas o coração está fechado, então elas não atendem, não aceitam. Uma pessoa com o coração fechado, ela até escuta, ela senta lá na cadeira, ela escuta a pessoa que está ali no altar levando a palavra, ela escuta, às vezes ela até concorda, ela dá glória a Deus, mas se o coração dela estiver fechado, ela não vai atender, ou seja, ela não vai dar importância, ela não vai dar atenção para aquelas palavras, ela não vai guardar aquelas palavras. Na verdade, se estiver fechado, as palavras nem vão entrar, e as palavras não entrando, a vida dela não vai ser transformada. A palavra diz aqui depois, se você continuar lendo, a senhora ou o senhor, que Lídia, ela foi batizada depois disso. Depois que o Senhor lhe abriu o coração. Por quê? Porque ali ela começou a atender, a aceitar, a dar importância às coisas que Paulo dizia e a pôr em prática. E aí ela tomou a iniciativa e foi batizada, ou seja, decidiu ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Talvez a senhora que está me ouvindo, aí me assistindo do outro lado, pensa, poxa, é verdade. Eu não concordo quando o servo de Deus, o pastor, um obreiro vem e me orienta dizendo que eu tenho que perdoar aquela pessoa que me fez mal, porque só eu sei o que eu passei. Só que a gente faz a oração do Pai Nosso pedindo para Deus nos perdoar nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, as pessoas que nos fazem mal. Então, nós temos que perdoar, e existe uma passagem na Bíblia que Deus fala que se nós não perdoarmos as pessoas, Ele também não vai nos perdoar, porque também nós erramos, nós falhamos. Então, a partir de hoje, e não somente isso, muitas pessoas estão com o coração fechado para muitas outras coisas. Tem pessoas que o coração está fechado para não ser dizimista. Ela ouve na palavra de Deus, que o próprio Deus falou sobre o dízimo, até porque contribui para o templo de Deus ficar aberto. Mas a pessoa não concorda, ela critica, ela murmura, está com o coração fechado.
Então, após assistir esse vídeo, não se culpa não, não fica mal não, só faz uma oração, pede ao Senhor todos os dias, insistentemente, seja persistente e fala: Senhor, abre meu coração. O Senhor abriu o coração de Lídia, ela atendeu, ela passou a dar ouvidos, ela passou a dar importância para o que Paulo dizia e a obedecer, a praticar, que eram os ensinamentos do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus. Então, pede, porque a senhora, o senhor fazendo certo, tendo o coração aberto, aceitando a palavra de Deus e obedecendo, é impossível que a sua vida não seja transformada, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e um forte abraço.